Boa noite, pessoal. Galera aí do CAIS, pessoal que está comprometido aí em tirar o 10. Hoje eu vou estar gravando esse vídeo aqui para a gente começar ali a marcar aqueles pontos importantes, né, aqueles textos que são importantes para a gente memorizar, tentar memorizar, né? Tem tanta coisa que você tem que memorizar. A gente vai tentar aqui marcar, deixar em destaque para que vocês possam é, dar uma estudada mais a miúde nesses textos, tá bom? Aqueles textos mais importantes. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Encontrei aqui a apostila. Tá aqui. Já até deixei marcado. Nós já vimos esses dois tópicos aqui, né? Demos uma passada no período diagnóstico. Então, eu coloquei eles aqui novamente mais para reforçar, mas já tem aí um vídeo sobre esses dois tópicos aqui. Agora nós vamos dar uma olhada nesses dois aqui, tá? Esses dois aqui. Tópico 1.3, princípios expressos constitucionalmente e princípios implícitos da administração pública. Lembrando que a própria matéria para o CAIS, ela não é tão aprofundada, tá? Ela não vai tão profundo, né, nessa parte aqui de direito administrativo. Tá? É mais o que está aqui mesmo. Tá? Então, e o que está aqui já é muita coisa. Então, a gente vai começar aqui a nossa explanação, começando aí com as nossas marcações, né? Então, vamos lá. O tópico 1.3 fala sobre os princípios expressos que estão na Constituição. Tá? A atividade administrativa, em qualquer dos poderes ou esferas, obedece aos princípios gerais e constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, são esses 5 princípios que é cobrado no CAIS e geralmente é cobrado apenas a definição, tá? A definição de cada um. Ou alguns exemplos, pequenos exemplos de algum momento que possam incluir qualquer um desses princípios, mas não vai tão a fundo não, tá, pessoal? Como prova de concurso público, não, tá? Mas nós temos que nos preparar, porque a apostila está aqui, foi dada, né? Então vai ser cobrado. Beleza? Esses são os 5 princípios. Aí, esse famoso, eu esqueci a palavra, para a gente lembrar aqui, ó, é o tal do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para você poder memorizar. Tranquilo? Então vamos seguir aqui. Então, obedece aos princípios gerais e constitucionais. Constitucionais porque estão na Constituição, certo? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como impõe a norma fundamental do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que assim dispõe em seu caput. A administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, aí dá sequência lá. Então, você já marca isso aqui, ó, já marca. Para quê? Para quando você for fazer o teu resumo aí, teu estudo, tu já sabe onde tu vai focar, o que que você tem que ler. Esse texto pode, de repente, cair o texto, pedir para você completar, entendeu? Então, vamos dar uma olhadinha nesse texto e nesses 5 princípios aqui. Nós vamos abordar aqui cada um. Vamos começar pelo princípio da legalidade. Então, eu vou começar aqui a leitura. Este princípio, junto ao de controle da administração pelo Poder Judiciário, nasceu com o Estado de Direito. Marca isso aí, pessoal. Então, o princípio da legalidade nasceu com o Estado de Direito e constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isso aqui é importante. Então, você marca. Marca, vamos dar mole aí. Isso aqui é importante. A gente vai marcar para não. Então, nasceu com o Estado de Direito e constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Tá? Então, você marca isso aí, que isso aqui é um texto bem propício de tirar uma questão. Eu tiraria, dá para tirar. Então, interessante você marcar. Tá bom? Vamos seguir? Isso porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação administrativa, que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício. Está se referindo aos direitos individuais, tá? Então, isso aqui não tem muita coisa. Em benefício da coletividade, na sequência. Então, isso porque a lei, ao mesmo tempo que os define, os direitos individuais, estabelece também os limites da atuação administrativa, que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos, em benefício da coletividade. Esse é o principal conceito para a configuração do regime jurídico administrativo, pois se justifica no sentido de que a administração pública só poderá ser exercida quando estiver em conformidade com a lei. Isso aqui é importante, tá? A administração pública só poderá ser exercida quando estiver em conformidade com a lei. Por isso, a legalidade. Então, a administração pública só poderá ser exercida quando estiver em conformidade com a lei. Viu? O administrador público não pode agir, nem mesmo deixar de agir, senão de acordo com o que dispõe a lei. Então, marca isso aqui. O administrador público não pode agir, nem mesmo deixar de agir, senão em conformidade com a lei. Isso aqui pode cair uma desgrama da cara de verdadeiro ou falso. Então, você já marca para você fazer um escândalo para você memorizar isso aí. O administrador público não pode agir, nem mesmo deixar de agir, senão de acordo com o que dispõe a lei. Para que a administração possa atuar, não basta a inexistência de proibição legal. É necessária, para tanto, a existência de determinação ou autorização de atuação administrativa na lei. Então, para que a administração possa atuar, não basta a inexistência de proibição legal. É necessária, para tanto, a inexistência de determinação ou autorização de atuação administrativa na lei. Por sua vez, os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Entretanto, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autorizar. Então, isso aqui é importante. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei autorizar.
A administração pública está obrigada, no exercício de suas atribuições, à observância não apenas dos dispositivos legais, mas também em respeito aos princípios jurídicos como um todo, inclusive aos atos e normas editados pela própria administração pública. Bom, o princípio da legalidade não tem mistério, né? A administração pública só poderá ser exercida quando estiver em conformidade da lei. O administrador público não pode agir nem mesmo deixar de agir, senão de acordo com o que dispõe a lei. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei autorizar. Não tem mistério. A legalidade é bem tranquila. Não cai, né, aquelas questões de concurso público, não, tá, pessoal? É bem enxuto. A administração pública está obrigada, no exercício de suas atribuições, à observância não apenas dos dispositivos legais, mas também em respeito aos princípios jurídicos como um todo. Então, não tem mistério. Então, vou partir, então, para princípio da impessoalidade. Tranquilo? Então, já vamos passar da legalidade para a impessoalidade. Por tal princípio, temos que a administração pública tem que manter uma posição de neutralidade. Então, marca isso aqui, ó, pessoal, neutralidade. Então, para você memorizar isso aqui. Impessoalidade, neutralidade. Por tal princípio da impessoalidade, temos que a administração pública tem que manter uma posição de neutralidade. Então, vamos marcar aqui também, ó. A administração pública tem que manter uma posição de neutralidade em relação aos seus administrados, em relação aos seus administrados, não podendo prejudicar nem mesmo privilegiar quem quer que seja, não podendo prejudicar nem mesmo privilegiar quem quer que seja. Essa definição aqui, pessoal, é quase certa. Se cair, cai essa definição, tá? E você tem que dizer qual princípio que é. Em relação aos seus administrados, não podendo prejudicar nem mesmo privilegiar quem quer que seja, tá? Se cair, eu acho que já caiu o princípio da impessoalidade ou da publicidade, agora eu não me recordo bem, mas sempre cai um ou dois princípios aí, né, nas provas. Sempre cai. Então é bom, interessante você memorizar essa bagaça, tá? Deixa eu dar uma ênfase aqui. Neutralidade. É o princípio da impessoalidade. Ele não pode nem beneficiar e nem prejudicar. Tem que ser neutro. Tranquilo? Então, vamos dar sequência aqui. Deixa eu marcar com uma outra força aqui. Em relação aos seus administrados, não podendo prejudicar nem mesmo privilegiar quem quer que seja. Dessa forma, a administração pública deve servir a todos. Então, dessa forma, a administração pública deve servir a todos, sem distinção ou versões pessoais ou partidárias, buscando sempre atender ao interesse público. Então, já vamos marcar aqui também, ó. A administração pública deve servir a todos, sem distinção ou versões pessoais ou partidárias, buscando sempre atender ao interesse público. Então, é bem tranquilo também esse direito da impessoalidade. Impede o princípio da impessoalidade que o ato administrativo seja emanado com o objetivo de atender a interesses pessoais do agente público. Isso já falou aqui, ó, versões pessoais. Ou de terceiros, devendo ter a finalidade exclusiva de cumprir o disposto em lei, de maneira eficiente e impessoal. Importa mencionar que as realizações governamentais não são do servidor ou da autoridade, mas da entidade pública, em nome de quem as produzirá. Então, impede o princípio da impessoalidade que o ato administrativo seja emanado com o objetivo de atender a interesses pessoais do agente público ou de terceiros, devendo ter finalidade exclusivamente de cumprir o disposto em lei de maneira eficiente e impessoal. De maneira eficiente e impessoal. Importa mencionar que as realizações governamentais não são do servidor ou da autoridade, mas da entidade pública.
Então, as realizações do governo não são do servidor nem da autoridade, e sim da entidade pública. Tranquilo? Vamos realçar isso aqui. Impede o princípio da impessoalidade que o ato administrativo seja emanado com o objetivo de atender a interesses pessoais do agente público ou terceiros, devendo ter finalidade exclusiva de cumprir o disposto em lei, de maneira eficiente e impessoal. Importa mencionar que as realizações governamentais não são do servidor nem da autoridade, e sim da entidade pública. A própria Constituição dá uma consequência expressa a essa regra, quando no parágrafo 1º do artigo 37 proíbe que conste nome, aqui, ó, proíbe que conste nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos. Então, isso aqui vale ressaltar isso aqui, porque pode cair alguma coisa desse texto aqui, aí você proíbe que conste nome, símbolo, imagens, propaganda política. Nós estamos em época de eleição, então essa bagaça aqui vai começar de propaganda política. Pronto. Ressalta-se ainda que o princípio da impessoalidade possui estreita relação com também o princípio constitucional da isonomia. Então, ele possui uma estreita... Ressalta-se ainda que o princípio da impessoalidade possui uma estreita relação com também princípio constitucional da isonomia ou igualdade, sendo dessa forma vedadas perseguições ou benesses pessoais. Perseguições ou benesses. Beleza? Então já está marcado aí esse texto que você vai dar mais atenção quando for estudar. Você vai marcar isso aí. Vamos partir para o próximo. Princípio da moralidade. Começou eu a marcar isso tudo torto. Princípio da moralidade. Tal princípio vem expresso na Constituição Federal, no caput do artigo 37, que trata especificamente da moral administrativa, onde se refere à ideia de probidade e boa-fé. A partir da Constituição de 1988, a moralidade passou ao status de princípio constitucional. Então, aqui, ó, a partir da Constituição de 88, a moralidade passou ao status de princípio constitucional. Então, esse texto aqui, esse pedaço aqui, ele é um candidato a sair uma questão daqui, pessoal. Tá? Então, é propício a o conteudista lá da EA fazer uma questão dessa bagaça aqui, perguntando principalmente em qual Constituição, ou quando, né, o princípio da moralidade passou ao status de princípio constitucional. Entendeu? Então é importante esse texto aqui, tá? Dessa maneira, pode-se dizer que um ato imoral, do ponto de vista administrativo, é também um ato inconstitucional. Então, um ato imoral, do ponto de vista administrativo, é também um ato inconstitucional. O jurista francês Maurice Hauriu passou o primeiro, foi o primeiro, passou, não sei de ouvir, passou aqui, foi o primeiro a sistematizar o princípio da moralidade. Então, o jurista francês foi o primeiro a sistematizar o princípio da moralidade. Também importante. Então, vou realçar aqui. Então, Maurice
Raoul, engraçado esse nome, jurista francês, foi o primeiro a sistematizar o princípio da moralidade. Segundo esse autor, a atuação da administração pública deve observar não só a lei, mas a própria moral, porque nem tudo que é legal é honesto. Então, há coisas legais que são desonestas. Caraca, sinistro. A atuação da administração pública deve observar não só a lei, mas a moral, porque nem tudo é legal, porque nem tudo que é legal é honesto. Isso aqui é forte, hein? Então, é forte, nem tudo que é legal é honesto. A atuação da administração pública deve observar não só a lei, mas a própria moral, porque nem tudo que é legal é honesto. Segundo esse autor. Então, está marcado aqui, vamos ficar atentos aí, beleza? Importa salientar que a moralidade administrativa é concebida sob viés jurídico, moralidade jurídica, ou seja, representa a atuação honesta do administrador na consecução do interesse público. O cara tem que ser honesto, coisa séria. Em conformidade com princípios éticos constitucionais. Não se confunde, portanto, com a moral social, que representa os valores presentes em determinada sociedade. A constatação, então aqui, ó, a constatação da imoralidade na prática de ato administrativo levará à sua anulação. Então, isso aqui é uma questãozinha, isso aqui é uma questão. Cadê? A constatação da imoralidade na prática de ato administrativo levará à sua anulação, ou seja, a moralidade é requisito de validade da atuação do servidor. Então, se o cara for um imoral, se o cara for um imoral, a sua atuação é inconstitucional. Moralidade é requisito de validade, ó, da atuação do servidor. Se ele for um imoral, está desvalidado. A moralidade é requisito de validade da atuação do servidor. Isso aqui pode cair no verdadeiro ou falso, hein? Vamos ficar esperto. Isso aqui, ó. A moralidade é ou não é, entendeu? Se liga aí. Então, a constatação da imoralidade na prática de ato administrativo levará à sua anulação, tá? Então, se o colega é um imoral, a sua atuação como servidor público, ela está suja, tá bom? Assim, o ato poderá ser anulado pela própria administração. Aqui, ó. Então, assim, o ato do servidor ali, imoral, poderá ser anulado pela própria administração, que nós chamamos de autotutela, ou pelo poder judiciário, que é o controle da legalidade. Então, vamos destacar isso aqui também, que isso aqui é questão de... Sai questões daqui também, tá? Esse textozinho aqui, ó. O ato poderá ser anulado pela própria administração, autotutela, ou também pelo poder judiciário, controle da legalidade. Tranquilo? Então, moralidade não pode ser confundida, a moralidade administrativa não pode ser confundida com a moral social. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Além do agente público que praticou o ato imoral, ou indecente, além do agente público que praticou o ato imoral, o particular que tenha concorrido com a conduta, cúmplice, com ou sem objetivo de beneficiar-se, poderá ser responsabilizado.
Logo, a moralidade administrativa é um princípio que deverá ser observado por todos, administradores públicos e administrados. Opa, isso aqui é importante, tá? A moralidade administrativa é um princípio que deverá ser observado por todos, administradores públicos e os administrados. Então, vamos realçar aqui. A moralidade administrativa é um princípio que deverá ser observado por públicos e administrados. Tranquilo? Então, vamos ver aqui, ó. A vedação ao nepotismo, então, aqui também já é uma questão aqui, ó. A vedação ao nepotismo é um bom exemplo de tutela ao princípio da moralidade, no âmbito da administração pública. Nepotismo, aquele cara que bota parente, não é isso? Bota lá o tio, a tia, o avô, tudo para trabalhar lá dentro. Tranquilo? Então, vou destacar isso aqui. Vedação nepotismo. É um bom exemplo de tutela. A própria administração, ela aqui diz isso, né? Ela condena o nepotismo. Não é o que acontece na prática, né? Mas vamos seguir aqui. Então, esse princípio aqui agora, princípio da publicidade. Essa bagaça caiu na prova da primeira 22, se eu não estou enganado. Princípio da publicidade. Caiu o quê? A definição, que é o que eu falei para vocês. Aqui não tem, nessa parte de princípios expressos, não tem que se aprofundar muito em... Só cai as definições. Então, são importantes a memorização das definições, tá? Então, vamos lá. Princípio da publicidade. Por este princípio constitucional, temos que a administração tem o dever de oferecer transparência. Então, vamos logo marcar. A administração tem o dever de oferecer transparência de todos os atos que praticar e de todas as informações que estejam armazenadas em seus bancos de dados referentes aos administrados. Então, é o princípio da publicidade. Tem nada que ficar escondendo nada, não. Então, a administração tem o dever de oferecer transparência de todos os atos que praticar e de todas as informações. Deu bagaço aqui. Deu ruim aqui. Travou agora tudo. Vou esperar destravar aqui que é rápido. Bora. Que esteja armado. Ah, espera aí, gente. Deixa eu... Que estejam armazenadas em seus bancos de dados referentes aos administrados. Ou seja, aquela FAG sua escondida, 7 chaves, que o teu chefe lá não quer te mostrar, né, é o princípio da publicidade. Ele tem o dever de pegar aquela FAG, se você solicitar, né, e te mostrar, para manter a transparência de todos os atos que praticar e de todas as informações que estejam armazenadas em seus bancos de dados referentes aos administrados. Então, o teu chefe está escondendo a tua FAG aí, pilantra, ele tem que mostrar para você. Isso, gente, ó, cuidado com esse vídeo, hein? Senão o negócio vai dizer que eu tô chamando os chefes de pilantra. Acho que eu vou... Enfim, continuando. Portanto, se a administração pública tem atuação na defesa e busca os interesses coletivos, todas as informações e atos praticados devem ser acessíveis aos cidadãos. Nada de esconder, para lhes propiciar o controle da legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Nada de esconder nada no tapete. Não é isso? A administração pública tem o dever
tem atuação na defesa e busca os interesses coletivos, todas as informações praticadas devem ser acessíveis. Então, ainda deve facilitar que os cidadãos possam ter acesso a essas informações, tá? Para a gente propiciar o controle da legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Então, vamos realçar isso aqui. Devem ser acessíveis aos cidadãos. Toda a legitimidade dos agentes administrativos. Então, esse princípio caiu na prova anterior, primeira 22. Por tal razão, os atos públicos devem ter divulgação oficial como requisito de sua eficácia, salvo as exceções previstas em lei, em que o sigilo deve ser mantido e preservado. Na esteira desse raciocínio, é necessário mencionar alguns incisos no artigo 5º da Constituição, que estabelecem regramentos para a divulgação de informações. Que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito da indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Esse dispositivo visa proteger a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Bom, todo o inciso é importante, né? Seguindo. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. O escopo principal é harmonizar o acesso à informação com a proteção ao exercício profissional. Então, todos esses incisos aqui, pessoal, você vai ter que dar uma lida ou entender esses princípios aqui. Tá? Podem sair uma questão daqui, desses princípios aqui. Sai fácil, fácil. O outro inciso, 33, né? Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tem por finalidade salvaguardar a segurança da sociedade quando estabelece situações que serão protegidas pelo sigilo em razão de sua relevância. Sinto muito, galera. É importante isso aqui. Tá? Você vai ter que dar uma lida, uma atençãozinha aqui. São invioláveis, né? A intimidade e a vida privada. É assegurado a todos o acesso à informação. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações. Fazer um diminui, né? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. O objetivo é proteger a intimidade e o interesse social nos processos judiciais e administrativos. Tá aí. Se cair alguma coisa daqui, vai cair o que está escrito aqui, né? Ou seja, não vai inventar nada, assim como se fosse prova de concurso público. São invioláveis. O quê? Né? A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Entendeu? Então, é interessante isso aqui. Você, com carinho, depois, dá uma olhada. Vou deixar marcado aqui, tá bom? Então, vamos lá para a eficiência. A eficiência é o maior que tem. Não, é o menor. Eficiência. A princípios da eficiência. O constitucionalista Alexandre de Moraes define o princípio da eficiência como aquele que impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdício e garantir-se uma
maior rentabilidade social. Essa bagaça aí toda, pessoal. Então, aqui, ó, define o princípio da eficiência como aquele que impõe, então, princípio da eficiência, como aquele que impõe a administração direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, toda essa bagaça aqui, ó. Isso aqui tudo pode cair, essa definiçãozinha aqui, você dizer o que que é. Mas aí é tranquilo. É tranquilo você identificar como eficiência, né? Desperdício, oferecer o bem à sociedade, né? O bem comum, é o princípio da eficiência. Critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, né? De maneira a evitar desperdício e garantir uma maior rentabilidade social. Então é tranquilo você ver um texto desse aqui na prova e descobrir que é da eficiência. É ou não é? É fácil. Só que tem outras definições. Por exemplo, aqui, ó, por tal princípio, temos a imposição exigível à administração pública de manter ou ampliar a qualidade dos serviços que presta ou põe à disposição dos administrados, evitando desperdício e buscando a excelência na prestação de serviços. Então, você vê que evitando desperdício e buscando excelência na prestação de serviços. Eficiência. Manter ou ampliar, ó, manter ou ampliar a qualidade dos serviços que presta. Então, falou em serviço, em prestar, em melhorar, evitar desperdício, excelência na prestação. É o princípio da eficiência. É fácil. Ó, tem o objetivo principal de atingir as metas administrativas, buscando boa prestação de serviço, da maneira mais simples, mais célere e mais econômica, melhorando o custo-benefício da atividade pública. Então, isso aqui também sai uma questão. Tranquila, fácil, fácil. Tá, então, vamos destacar isso aqui. Ó, administração pública de manter ou ampliar a qualidade do serviço que presta ou impõe à disposição dos administrados, evitando desperdícios e buscando a excelência na prestação de serviços. O objetivo principal, o princípio da eficiência, é o quê? Atingir as metas administrativas, buscando boa prestação de serviço, da maneira mais simples, mais célere e mais econômica, melhorando o custo-benefício da atividade pública. Isso aqui pode ser uma resposta de uma pergunta sinistra. Então, aqui, ó, objetivo principal. Então, esse aqui, ó, você está falando que é o objetivo principal, então é importante. Daqui pode sair uma questão, tá, pessoal? Ó, o objetivo principal, qual que é? Atingir as metas administrativas, buscando boa prestação de serviço, de maneira mais simples, mais séria e mais econômica, melhorando o custo-benefício da atividade pública. Tá, pessoal? Então, aqui pode sair uma questão fácil, fácil, fácil. Vamos, já deixei marcado aqui para vocês. Beleza? O administrador deve procurar a solução que melhor atenda aos interesses da coletividade. Isso aqui também é importante. Ó. O administrador deve procurar a solução que melhor atenda aos interesses da coletividade, aproveitando ao máximo os recursos públicos, evitando dessa forma o que, pessoal? De novo, ó, desperdícios. Tá? Conforme leciona Maria Silvia Zanella de Pietro, o princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos. Então, aqui, ó, o princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos. Pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, pode ser considerado em relação a um modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados. E em relação ao modo de organizar
estruturar, disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. Então, isso aqui, ó, é tipo, né, quantos aspectos o princípio de eficiência apresenta? 1, 3, 4, 7, e aí? Dois aspectos, está aqui, ó. Um que se refere ao agente e o outro à administração. Tá aqui, ó. Também com o mesmo, aqui, ó. E em relação, não, atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados. E em relação ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. Então, o princípio da eficiência apresenta dois aspectos. Pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente, no qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições para lograr os melhores resultados. E em relação ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração. Então, aqui, esse aqui é o segundo, em relação, e aqui é o primeiro. Então, vamos realçar isso aqui porque é importante. Tá? Ih, caramba, deu zica. Beleza. Aqui a gente termina os princípios expressos. São aqueles que estão na Constituição, estão escritos, né, expressos, estão escritos na Constituição. Agora nós vamos para aqueles implícitos. Eles não estão escritos, mas estão lá, né, estão subtendidos. Então vamos lá. Princípios implícitos da administração pública. A doutrina administrativa adota diversos princípios implícitos que norteiam a atividade administrativa do Estado. Entretanto, nos preocupamos em elencar os principais. Então, vamos lá. Princípio da supremacia do interesse público. Tal princípio, embora não se encontre expresso no enunciado do texto constitucional, é de suma importância para a atividade administrativa, tendo em vista que, em decorrência do regime democrático adotado pelo Brasil, bem como o seu sistema representativo, temos que toda a atuação do poder público seja consubstanciada pelo interesse público primário, atuação da administração em consonância com o interesse público. Atuação da administração em consonância com o interesse público. Supremacia do interesse público. O interesse coletivo público está acima, né, do interesse pessoal. Assim, para que o Estado possa atingir a finalidade principal que lhe foi imposta pelo ordenamento jurídico, ou seja, o interesse público, é assegurada à administração pública uma série de prerrogativas, não existente no direito privado, para que se alcance a vontade da coletividade. Assim, a supremacia do interesse público deve-se, a supremacia do interesse público deve se sobressair sobre os interesses particulares dos administrados, pois decorre deste princípio que, na hipótese de conflito entre o interesse público e o interesse particular, é evidente e lógico que o interesse coletivo deva prevalecer. Entenderam, pessoal? Então, a supremacia do interesse público, ela diz o quê? Que o interesse coletivo está acima do interesse particular, certo? Deve prevalecer o interesse público, respeitados os direitos e garantias individuais. Então, tem que respeitar aqueles direitos e garantias individuais
expressos na Constituição ou dela decorrente. É bem tranquilo, o interesse público está acima do interesse particular, supremacia do interesse público. Princípio da indisponibilidade do interesse público. O princípio da indisponibilidade do interesse público é um dos dois pilares do regime jurídico administrativo. Então, o princípio da indisponibilidade do interesse público é um dos dois pilares do regime administrativo. O outro é o princípio da supremacia do interesse público. Ou seja, então, existem dois pilares do regime jurídico administrativo. Então, que é a indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público. São os dois pilares do regime jurídico administrativo. Dele derivam todas as restrições especiais impostas à atividade administrativa. Tais restrições decorrem exatamente do fato de não ser a administração pública dona da coisa pública. Dona da coisa pública. Mas mera gestora de bens e interesses alheios, públicos, isto é, do povo. Então, a administração pública, ela apenas é uma gestora de bens e interesses alheios. Em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, são vedados ao administrador da coisa pública qualquer ato que implique em renúncia a direitos da administração ou que, de maneira injustificada e excessiva, onerem a sociedade. Tá? Então, isso aqui é importante, para você poder identificar esse princípio. São vedados ao administrador da coisa pública qualquer ato que implique em renúncia a direitos da administração ou que, de maneira injustificada e excessiva, onerem, causem prejuízo à sociedade. Então, memorizou isso? Ó, da indisponibilidade do interesse público derivam todas as restrições especiais impostas à atividade administrativa. Tá, as restrições decorrem exatamente do fato de não ser a administração pública dona da coisa pública. É apenas que é uma gestora. A administração pública ela é uma gestora dos interesses públicos, dos bens públicos e interesses alheios. Públicos, isso é, do povo. Tranquilo, pessoal? Então, você memorizou aqui, ó, isso aqui, são vedados, tá? Não pode causar prejuízo à sociedade. A indisponibilidade do interesse público. Princípio da autotutela. Enquanto pela tutela, a administração. Princípio da autotutela. Enquanto pela tutela, a administração exerce controle sobre outra pessoa jurídica, pela tutela, por ela mesma instituída, pela autotutela, o controle se exerce sobre os próprios atos. Então, autotutela, os próprios atos, com a possibilidade de anular ou convalidar os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos. Então, a própria administração, através do princípio da autotutela, ela exerce o controle sobre seus próprios atos. Ela pode anular seus próprios atos ou convalidar os ilegais. Então, aqui, ó, vou marcar aqui. Ela pode, pela autotutela, ela exerce controle sobre os seus próprios atos, com a possibilidade de anular ou convalidar os ilegais. Depois, tem aqui, ela pode revogar os inconvenientes ou inoportunos.
independentemente de recurso ao Poder Judiciário. É uma decorrência do princípio da legalidade. Então, é uma decorrência do princípio da legalidade. Deixa eu marcar aqui. É uma decorrência do princípio da legalidade. Se a administração pública está sujeita à lei, cabe, evidentemente, o controle da legalidade. Então, se a administração pública está sujeita à lei, cabe... Tá, beleza. Ó, esse poder da administração está consagrado em duas súmulas do STF. Esse poder da autotutela está consagrado em duas súmulas do STF. Pela de número 346, que diz: a administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos. O que quer dizer isso? Deixa eu marcar aqui de novo aqui. Espera aí. A administração pública pode declarar nulidade de seus próprios atos. Então, a própria administração, ela pode tornar os seus próprios atos nulos, tá, pessoal? E pela de 3473, que diz: a administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Isso aqui é importante, pode cair uma questão sobre isso aqui, tá? Então, a administração pode anular os seus próprios atos, quando derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos ou revocá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Então, isso aqui é importante, tá, gente? Então, uma atençãozinha não é demais, tá? Também se fala em autotutela para designar o poder que tem a administração pública, de zelar pelos bens que integram o seu patrimônio. Então, ó, também se fala em... Cara, eu não consigo fazer essa bagaça reta. Também se fala em autotutela para designar o poder que tem a administração pública de zelar pelos bens que integram o seu próprio patrimônio, sem necessidade de título fornecido pelo Poder Judiciário. Ela pode, por meio de medidas, aqui, ó, a administração pública pode, por meio de medidas de polícia administrativa, ó, impedir quaisquer atos que ponham em risco a conservação desses bens. Então, olha aí a polícia administrativa entrando em ação. Então, a administração pública, por meio, né, por meio de medidas de polícia administrativa, pode impedir quaisquer atos que ponham em risco a conservação desses bens. Também se fala da tutela para designar o poder de zelar pelos bens que integram o seu patrimônio. Então, ó, os bens que integram o patrimônio da administração pública. Tranquilo? Então, só faltam dois aqui para a gente fechar. Vamos lá. Aqui já foi, né? Já marquei aqui. Tranquilo. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O princípio da razoabilidade assevera que a atuação administrativa deva se dar de maneira equilibrada e coerente, com bom senso, a partir de limites racionalmente aceitos. O princípio da proporcionalidade possui os seguintes elementos essenciais. Então, existem aí os elementos essenciais. Adequação, exigibilidade, proporcionalidade em sentido estrito. Adequação. Um meio utilizado deve ser compatível com o fim buscado. Equilíbrio entre meios e fins.
Então, adequação fala de quê? Equilíbrio. Deixa eu botar aqui. Então, adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, adequação. O meio utilizado deve ser compatível com o fim buscado. Equilíbrio entre os meios e fins. Exigibilidade. A conduta deve ser necessária, sendo o único meio menos gravoso para alcançar o fim público. Então, a conduta deve ser necessária, sendo o único meio menos gravoso para alcançar o fim público. Proporcionalidade em sentido estrito, as vantagens têm de superar desvantagem. Então, o interesse público, o fim público, tem que ter mais vantagem, certo? Esse é o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Então, aqui, ó, isso aqui é importante, ó. Essa parte aqui, que fala sobre os elementos essenciais desses princípios aqui, tá? Os elementos essenciais são quais? São esses aqui, ó. Adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito, tá bom? Princípio da continuidade de serviços públicos. Isso aqui é muito tranquilo, tá? Os serviços públicos não podem parar. Isso aqui já caiu em prova, tá? Serviços públicos não podem parar, devendo manter-se sempre em funcionamento. Então, aqui, ó, o que já diz, ó, os serviços públicos não podem parar. Qualquer questão que inicie falando sobre a administração pública responsável por algum serviço público, ele não pode parar, tá? Devendo manter-se sempre em funcionamento, dentro das formas e períodos próprios de sua regular prestação, dada a importância que a execução de tais serviços representa para a coletividade. Os serviços públicos são prestados no interesse da coletividade, sob o regime do interesse público. Então, isso aqui é importante. Você vai marcar aqui. Por esse motivo, sua prestação deve ser adequada, não podendo sofrer interrupções. Então, começou a bagaça, não pode parar. Então, se cair qualquer descrição de algum serviço dizendo que parou, ou, perdão, que não pôde parar, refere-se a este princípio aqui, tá? Não pode parar por causa da continuidade dos serviços públicos. A interrupção de um serviço público prejudica toda a coletividade, que dele depende para a satisfação de seus interesses e necessidades. Decorrência relevante do princípio da continuidade do interesse dos serviços públicos. É o fato de o texto constitucional tratar a greve dos servidores públicos não como um direito autoexecutável, de forma plena, independente da regulação legal, mas sim como um direito a ser exercido nos termos e limites definidos em lei específica, com o escopo de evitar paralisação de serviços essenciais para a sociedade. Ou seja, os servidores públicos podem entrar em greve, contanto que o serviço não pare. Alguém tem que estar trabalhando, tá? Os serviços não podem parar, decorrente do princípio da continuidade de serviços públicos. Tranquilo? Então, esses dois princípios aqui são bem tranquilos. Aqui, né, a gente finaliza esses dois tópicos que faltava para a gente. Beleza? Então, eu vou aqui interromper o compartilhamento. Deixa eu desmarcar aqui. Beleza, pessoal? 1 hora aí de gravação, mas a gente conseguiu ver aí os dois princípios que faltavam. Beleza? Então, até o próximo vídeo, que vai ser o de liderança militar, para te dar continuidade. Forte abraço aí e até a próxima.